Olá pessoal, eu sou o Marcos, essa é a Toca do Aventureiro e hoje aqui com a gente tem a autora Camila Giacomelli. Ela é autora da trilogia Constância, que é um épico romântico e sombrio. A Camila também trabalha com leitura beta e ilustração. Camila, seja muito bem-vinda à Toca do Aventureiro, obrigado por Obrigada. participar e por favor se apresente para o pessoal. Oi, gente, tudo bem? Então, eu sou a Camila Giacomelli, eu tenho 30. Eu sou formada em História, não atuo na área, mas sou formada em História. Já escrevo há muito tempo e agora decidi publicar meu primeiro livro e escolhi Constância para isso. Vai ser meu carro-chefe nesse início. Ah, legal. E para quebrar um pouquinho o gelo com a galera, Camila, por que você não lê a sinopse do seu livro pra gente? Tudo bem? Então, vamos lá, gente. O meu livro, a sinopse dele, começa com uma mulher misteriosa desembarcando nas praias de Ossidian, que é um reino muito importante daquele mundo fantástico. Ela chega com um convite muito seleto, que é reservado só para as pessoas mais importantes do ocidente daquela realidade. E ela consegue, então, entrar no palácio e ser recebida pela família real, que é os Calos. Mas logo começa a ficar claro para o leitor e para uma das pessoas lá que ela não é exatamente quem diz ser e que aquele convite não foi enviado para ela. Ela começa a se infiltrar muito rapidamente ali entre as pessoas, conseguindo aliados e inimigos. Ela mexe muito com as estruturas de poder muito rápido. Ela não simplesmente participa do baile e vai embora. E aí ela acaba aliando-se a um príncipe comandante, que é conhecido como Príncipe Negro, um jovem príncipe, na verdade. Ele tem muito poder e pouco interesse por esse poder. E ela é totalmente diferente, a Constância. Ela tem muito interesse nesse poder. Então, quando os dois acabam se aliando, eles mexem completamente com todas as estruturas de poder, de hierarquia, e a Constância vira um alvo ao mesmo tempo que ela faz de várias pessoas um alvo. Então, o convite é para o leitor tentar entender a Constância, acompanhar essa jornada para descobrir qual é a dela, se ela é uma pessoa legal, se ela não é uma pessoa legal, se eles vão depositar nela a mesma confiança que o Vernon, que é esse príncipe, vai depositar. E, ao mesmo tempo, vamos acompanhar tanto a Constância quanto o Vernon em suas jornadas humanas. Minha preocupação é muito essa. O Vernon tem uma jornada humana para recuperar a humanidade e a Constância, vamos ver se ela vai se corromper com esse poder que ela vai ter acesso. Né? Além de uma jornada de amor aí que eu, modestamente, é bastante bonita. Eu acho que o pessoal vai gostar. Ah, legal. Mas deixa só uma observação. Você basicamente jogou a Yoko Ono no meio de uma festa, é isso? Como? A sua personagem é basicamente a Yoko Ono? Que ela chega pra perturbar tudo? Ah, sim. Ela chega pra perturbar tudo. Ninguém sabe Yoko! exatamente como tá ali. Ela chega pra bagunçar todo mundo assim. Todo mundo se planejou seu futuro, o que vai acontecer, e ela chega mexendo com tudo. Então, isso causa muita raiva no pessoal. Causa muita, muita raiva. Legal. Bom, vamos lá. Conta pra gente, Camila, da sua jornada. Na minha jornada literária, Como começou? Como foi aquela garotinha que cresceu e se tornou autora? sim. Então, eu leio desde muito cedo. Meu primeiro livro foi Os Três Porquinhos. Não falou no início. Mas foi Os Três Porquinhos. Eu fui na escola quando eu aprendi a ler. E assim, eu fiquei encantada. O ato de ler, de conseguir ler aquele livro, me causou um prazer, uma sensação tão boa. E eu nunca mais parei de ler. Então eu fui lendo os livros básicos da escola mesmo, quando eu era pequena, né? Sempre lendo, sempre lendo. Uhum. E quando eu tinha uns 12 anos, eu entrei na biblioteca do meu colégio e estava lá com todos os livros nacionais, né, que a gente costuma ler, que eles costumam passar nas estantes. E aí eu olhei por trás do balcão da bibliotecária e eu vi uma sessão com nomes todos diferentes. Gente, eu não entendia nada, lembrou? Olha, eu entregando minha idade, mas eu pedi pra você tirar. É, e eu perguntei para ela do que se tratava aqueles livros. E ela disse que era literatura internacional. Hum.
E eu perguntei se eu podia ver, se eu podia pegar. Ela falou que podia. Então, foi muito legal, porque ela abriu um portão lá com a tranquinha dela e eu passei e fui só eu. Ninguém tava nem aí com aquilo. Eu chamei minhas amigas, ninguém quis. Nossa, você se sentiu como se estivesse entrando no salão de segredos, né? Sou VIP agora. Foi um mundo, assim, de cores, assim, né? Foi aquela coisa maravilhosa. E aí, eu vi um livro que era um chumaço. O Iluminado, do Stephen King. Meu Deus, quantos anos você tinha? 12 anos. Jesus, você não devia ler esse livro. Eu não devia, tá? Não devia mesmo. Mas assim, ela deixou eu pegar, né? Fiquei me sentindo. E eu nunca tinha lido um livro tão grande daquele jeito. Nunca tinha. Era, né, pra uma pessoa que tá começando aos 12 anos. Mas, gente, eu peguei aquele livro. E assim, aquilo foi um divisor de águas na minha vida. O meu mundo se abriu, se expandiu. Naquele livro do Stephen King, eu entendi o que é arte. Eu entendi o que é literatura. Porque eu fiquei emocionada com... Isso é interessante, com o medo que eu passei. Tem uma cena no quarto, no banheiro, de um fantasma específico lá, que foi tão assustador que eu fiquei tão imersa naquilo que eu fiquei emocionada. Eu quase chorei aos 12 anos, porque eu acho que eu toquei a arte. Eu acho que eu entendi onde a literatura, o alcance da literatura. E naquele livro eu tive certeza que um dia eu ia escrever pelo menos um livro. Muito bom. Eu soube que eu ia escrever por causa daquilo lá. Então, desde lá eu já sabia. Li 2 vezes o livro, tão empolgada que eu fiquei. Continuei indo naquela sessão e fui pegando livros. Aí peguei uns assim mais adolescentes na época, né? Porque também não tinha nem intelecto para tanta coisa. E aí foi indo. Até que eu cresci mais e comecei a ler mais assim, livros mais adultos, literatura fantástica, essas coisas assim, né? E quando você decidiu escrever? Quando eu decidi foi... Eu comecei a escrever em 2014. Certo. Eu não sei porque eu não fiz antes, na verdade. Mas eu comecei um dia, eu sentei e estava pensando em uma coisa lá e pensei, vou começar a escrever para me distrair. É um livro que, inclusive, uma trilogia que eu vou publicar ainda, não está publicada, mas é um livro que merece toda a minha atenção, uma história. E eu comecei a escrever e fiquei nela por um tempão, eu ainda preciso revisá-la. E há uns 3 anos atrás, por aí, começou a surgir a ideia do Constância. Foi lapidado, foi colocado, na verdade, né, tijolo a tijolo, até que ficou pronto. Pelo menos o primeiro livro, eu estou esperando revisão. Muito legal. Mas antes da gente entrar no Constância em detalhes, né, eu queria pedir para você dar um conselho para as pessoas que desejam escrever ou contar uma história. Comece o quanto antes. Não tenha medo. Não tenha medo, comece. Primeiro, você não precisa começar mostrando para todo mundo. Se você não está seguro nesse momento, comece só para você. Coloque uma frase. Imaginou? Eu comecei a Constância com uma cena que eu vi um figurante morrendo em um livro, no filme. E aí as coisas foram se formando. Então a pessoa, ela quer fazer, tem desejo ali no fundo, não importa se não tem apoio, não importa o que as pessoas ao redor acham. Muitas vezes o artista, muitas vezes o escritor não tem apoio ao redor, né? Com certeza. E daí, a gente quase não... É aquela história, nós nascemos sozinhos e morreremos sozinhos, né? Então, às vezes a gente tem que ir atrás dos nossos sonhos sozinhos também. Sim. E eu queria te perguntar também, você já falou um autor e um título, né, que é o Stephen King o Iluminado. Mas eu sempre gosto de perguntar para os nossos autores, né, quais são os autores favoritos e as inspirações dele. Então, o George Martin, com certeza, é minha grande inspiração, né? O Stephen King foi a minha grande primeira inspiração, mas George Martin é o primeiro amor e o amor da sua vida. Basicamente isso. Com certeza, sim. George Martin é uma coisa, para mim, assim, é fantástica. Da forma que ele escreve, as Crônicas de Gelo e Fogo, na verdade, né? E o Edward Spohr, que é um autor brasileiro de fantasia também, teve uma influência muito, muito forte, porque quando eu li a Batalha do Apocalipse, eu fiquei extasiada. Sim, eu tenho até foto com ele, eu tenho autógrafo dele. Ai, meu Deus, eu já agradeci ele várias vezes, acho que ele não aguenta mais. Acho que ele deve mensagem já. Que eu te influenciei, pode parar. Mas assim, eu adoro ele. E o Gabriel Garcia Marques, muito recentemente, acabou se tornando uma influência para mim também. Por causa da coragem, a forma que ele vai escrevendo. Dá a impressão que ele não tá nem aí, sabe? Ele vai contar a minha história. Se não gostar, não gostou. É a impressão que eu tenho.
E isso me dá muita coragem para desenvolver a minha narrativa com os meus personagens da forma que eu acredito, da forma que eles se desenvolvem. Eu vejo muitos autores, no início eu tive essa preocupação, com muita preocupação com a aceitação do público em relação à trajetória dos personagens. E a gente entende que existe personagens que não são queridos, ou são queridos, mas quando você começa a mudar muito, você perde a originalidade, né? Aqui essa história veio. Minha história veio para contar tal coisa, para mostrar tal coisa. Se eu ficar mudando, e ele não, ele vai contando e você fica esperando um fim legal e o fim é péssimo, ou você fica com uma atitude melhor e o cara tem uma atitude péssima. Mas eu acho que é aí que mora a beleza, né? É a fidelidade, assim, você vê que o autor está comprometido com a história. Ah, muito bem, muito bem. Agora vamos falar do volume 1 de Constância, né? E Sim. eu tenho perguntas para você que foram enviadas aqui pela nossa querida Alessandra, do Leituras da Alessandra, né? Fã número 1 da Dona Tânia, a gente sabe, ela só assiste esse canal por causa da Dona Tânia, a gente sabe disso, Alessandra, né? Então, conta pra gente como surgiu a ideia do livro, onde aquela luzinha se acendeu em cima da sua cabeça. Então, eu sempre quis literatura fantástica pelo Edward Spohr, pelo George Martin, mas assim, eu nem pensava em fazer isso. O Lago das Borboletas, que é meu outro livro, é romance, drama e tal, né? E eu sabia que o dia que eu fosse me dedicar à literatura fantástica, eu ia levar vários anos e muita dedicação, porque é necessário muito estudo e dedicação para criar um mundo verossímil e tudo mais, né? Uhum. E um dia, eu assistindo um filme, me aparece uma cena de uma morte, assim, um figurante, mas foi muito legal. Eu Qual que levei é um o susto, filme? assim. Ah, não vou lembrar. Era uma batalha. O cara assim, sabe quando você tem uma luta terrível e você tá super cansado, mas você vence? Aí Aham. você vence. E quando você tá indo embora, você morre. E eu tomei um susto, assim. Eu só imaginei que uma cena daquele jeito ia ser legal. Só imaginei. Abri o celular no Word, escrevi lá, enumerei alguns personagens pra cena. E eu fiquei tentando criar o Constância, assim, mas levou anos pra eu conseguir criar um esqueleto, sabe? Uhum. Muito bem. Mas começou daí, né? Com essa influência e com essa cena. Ah, legal. E a outra pergunta é: onde se passa Constância? O ano, o século, a época que você se baseou? Bom, é um livro de fantasia, né? Então é em outro universo, não é aqui no nosso universo. Eu tento colocar o período histórico comparado ao nosso, mais ou menos ali ao século X. Algo assim em torno do século X. Certo. Então, aí lá no período deles, eles estão também no ano 1024 Uhum. da fundação do país, que eles contam, aquele país é tão importante para a região que eles contam a partir da fundação daquele país, né? Do fundador deles, no caso. Ah, legal. E agora, né? Você disse que você tem uma outra trilogia guardadinha, né? E a pergunta da Alessandra é se você pretende lançar mais livros depois da trilogia do Constância. Sim, com certeza. Tenho essa que eu preciso terminar, ela merece, né? Que eu a termine. E do próprio Constância, eu acho que é um universo assim que eu poderia escrever sobre ele a vida toda, porque tem bastante história para ser escrita. Então, com certeza, um ou dois, no mínimo, os spin-offs, com certeza eu vou escrever. Eles já Ah, estão, na verdade, os esqueletos já estão prontos, mas eu tenho que desenvolver, sabe? Então vamos legal. aos poucos. E você disse que não é o seu primeiro livro publicado, né? Você quer falar um pouquinho mais em detalhes do seu primeiro livro? É o primeiro a ser publicado. Ah, é o primeiro, porque você mencionou que É, tinha um outro que era romance. mas eu acho que talvez você tenha falado que eu publiquei. Não, eu escrevi ele, Ah, mas ele ainda tá. não foi publiquei. Eu publiquei uns capítulos lá no Notepad, mas assim, só tá publicado uns capítulos lá, pouca coisa, tá? Eu Mas nem tenho ainda tempo está de lá para quem desenvolver. quiser procurar? Tá, Qual que é tem o uns 5 nome? capítulos mesmo. O Lago das Borboletas. Lago das Borboletas, pessoal. Procurem lá e incentivem ela a lançar o É, livro. sim. Muito bem. Agora, a gente fez as perguntas da Alessandra. Eu queria te perguntar sobre Uhum. o mundo de Constância. Como foi para você criar as raças e a parte fantástica do mundo, magias e criaturas? Então, eu tomei muito cuidado com isso, muito cuidado mesmo. Até porque assim, a minha vibe é mais a estruturação de um ambiente mais Game of Thrones mesmo. Eu não gosto de ficar comparando, mas acho que é uma resumida, né? Não tem criaturas fantásticas no sentido de dragões, elfos e tal. Tem sim uma questão mística com cavalos,
Assim, são os únicos animais que têm uma questão mais mística. Legal. E aí tem a questão da religiosidade deles, que tem a ver com o fundador. E a partir daí, eu peguei mais essa questão de linhagem, de sangue, sabe? É quase uma coisa. É quase uma coisa assim de Gênesis mesmo, sabe? Você tem um criador e você tem uma linhagem, e aí você tem a mística envolvendo essa linhagem. Me lembra um pouco quando os descendentes de Constantino, né, que consideravam ele quase uma divindade em algum momento. Exatamente assim. Ah, que legal. E agora, vamos lá. Fala pra gente dos seus personagens, tá? Quais deles são os seus favoritos? Não, você pode escolher só um, tá? Que é o seu favorito e qual te surpreendeu com o público. Então fala deles, escolhe o bebê, né? E depois fala o que te surpreendeu. Bom, minha favorita é a Constância. É a Constância. Tudo que ela representa, em todos os aspectos de representatividade feminina, né? Não foi só assim, não foi com essa intenção, mas o livro está lá e tem que ser escrito, e eu achei uma oportunidade maravilhosa. Além do fato dela ser uma personagem forte, dela ser determinada, esperta, ter uma língua. Todo mundo fala da língua afiada da Constância. Todo mundo adora a língua afiada da Constância. Eu acho muito interessante, porque em mim chamam de falta de educação. E nela eles adoram. Aí eu fico, gente, mas tudo bem, né? Vamos deixar pra lá isso. Não é muito justo. Mas é a Constância, com certeza, aqui é o meu personagem favorito. Certo. Agora, o que me surpreendeu com o público, claramente é o Vernon, que é o par romântico da Constância. E é com quem ela divide um pouco o protagonismo ali, sabe? Eu sabia que ele ia se tornar querido, embora seja meio contestável o início dele, assim, mas o pessoal não liga. Ninguém liga. Todo mundo adora ele e meio que adota ele. Então, assim, eu achei que teria uma boa aceitação, mas não nesse nível que ele tem, sabe? Assim. Tudo bem? Tudo, não, eu já não peguem caneco de alumínio. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Por favor, continue. Enfim, é isso, assim, o Vernon. Eu até brinco com as minhas betas, né? Falo, gente, é constância, foca na constância, porque tudo que acontece, que eles são um casal, né? Então, às vezes, acontece alguns probleminhas. Ah, mas olha também a Constância, olha, não podia ter agido assim. Eu falo, gente, olha o lado dela, para de passar pano pra ele, mas não adianta. Então eu sei que ele vai ser o escolhido, assim, pra. E aí tem o outro cara, né, que é um ex da Constância, que é um cara super legal, na minha opinião, assim. Eu acho ele um cara super legal. E a maioria não gosta, só porque ele é o oponente do Vernon. Então ele não tem nem chance, coitado. Ai, que legal. E conta pra gente, porque na verdade, né, você disse que, sem dar spoiler, ou dando spoiler, é o seu mundo, né? Conta pra gente, por um exemplo, você disse que quem chega pra abalar a estrutura, o ambiente, o status quo, é a Constância, certo? Mas existe um vilão de verdade nesse livro? Porque é o que eu costumo dizer, o que seria do mundo sem o Capitão Gancho? Porque a gente precisa ter um vilão, às vezes não é uma pessoa, às vezes é uma situação, né? E como é pra você? O que você pode falar pra gente sobre isso? Tem mais de um vilão nesse livro, né? Na história tem vários, mas nesse livro em si tem mais de um vilão. Então vão ser apresentadas camadas, assim, camadas não, em etapas. O primeiro vilão, ele é uma pessoa muito ruim, ele já está lá. Mas ele está vivendo. Algumas pessoas sabem que ele não é do bem, mas ninguém está nem ligando, né? E a Constância chega e ela já fica muito brava com aquilo. Ela não gosta das atitudes dele. Porque imagine bem, a Constância é uma pessoa que está lá no mundo medieval, mas ela tem uma cabeça muito humanitária, né? Nos nossos. Ela passa, assim, muitos limites, mas ela tem uma cabeça muito dos nossos tempos. Então ela chega e começa a ver um monte de absurdos, né? Um monte de coisa errada acontecendo. E ela começa a bater de frente. Mas ela não é apenas uma justiceira. Ela também tem a sua própria. Ela também quer coisas, né? E uma das coisas que a Constância quer é colocar o Vernon no poder. Porque ele comanda o maior poder. Aonde ele está, o poder está com ele. Então, ela, na cabeça dela, ele tem que governar. E ela fica muito brava quando ela vê essas pessoas que ela não gosta, que ela acha que tem uma moral extremamente baixa, comandando ele, fazendo ele trabalhar por ela. Ela fica muito brava com isso. E é onde
ela vai mexer bem no vespeiro, sabe? Que são as piores pessoas possíveis. E aí o maior vilão de todos acaba se revelando e o embate é, assim, eu digo assim, ó, o meu livro, eu gosto sempre de citar o George Martin para que as pessoas vá sabendo o que esperar, entende? É uma história de fantasia. Então, eu não seguro a minha mão. A história é contada. Muita coisa ruim acontece. A Constância e o Vernon, eles pagam preços muito caros por aquilo que eles querem. A Constância, ela tem alguma sorte de protagonista? Não sei se eu diria isso, mas ela paga um preço muito alto por tudo que acontece, né? Então, coisas bem ruins acontecem assim nesse sentido. Os vilões são realmente maus. Não são vilões assim que dá pra... Porque, é assim, eu entendo que às vezes a gente quer contar o lado do oponente, e isso é essencial numa história, mas eu acho que é um pouquinho da natureza humana, que às vezes a gente precisa que uma pessoa, o vilão seja só mal, entendeu? Às vezes funciona, tipo, a criatura sai da floresta e te ataca, você não precisa contar a história da criatura. Né? Você pode contar a história de quem criou a criatura para isso, para fazer uma maldade. Né? Mas às vezes a gente só precisa de um oponente no momento. E eu acho muito importante, por exemplo, ela pagou o preço. Né? Porque às vezes a gente tem umas histórias de um dia que a pessoa chega, ela já é super poderosa, ela não precisa aprender nada e ela não tem um esforço. Eu acho isso muito legal, né? Que ela paga o preço, tem consequências para os atos dela, né? Mas assim, entrando num pouquinho de spoiler, teve alguma coisa, você não precisa dizer exatamente o que foi, mas teve alguma coisa que você fez, porque todo autor faz isso, que deixa os beta revoltados te mandando mensagem, fala, meu, eu não acredito como você fez isso. Porque algumas pessoas são até ameaçadas pelo beta, né? Não, teve um comentário que eu fiz com uma beta, assim, que ela disse, não, se for assim, eu não vou mais ler o livro. Eu falei, tá. Mas sim, eu levei muita bronca. Teve uma situação que uma menina... Foi muito interessante, eu fiquei muito feliz. Porque ela leu uma cena e ela ficou chocada. Ela falou, você sabe que o público não vai aceitar bem isso daqui, eles não vão gostar disso. Certo. Falei, que pena, mas... Contanto que não seja gratuito, né? Seja importante para a história da estrutura. Exatamente. Não, isso que eu disse pra ela. Não pode ser gratuito. E também não pode só tentar atender uma demanda. A história tem que significar alguma coisa. Aí eu expliquei pra ela com um conselho. Adiantei, porque ela tava meio nervosa. Adiantei como seria a situação. Mas aí quando ela chegou na cena em que as coisas se desenrolam, aquele fato se desenrola, ela ficou até assim, comovida. Porque ela entendeu o que eu quis passar. Né? Ela entendeu. E ela ficou realmente comovida, porque houve um significado. Porque nós estamos acostumados a estereótipos de relacionamento, estereótipos de amor, principalmente nos livros, né? E eu não gosto, o livro da Constância não nasceu para ser um romance, nasceu para ser uma jornada de vida, uma jornada existencial. E aí o romance foi entrando, e hoje o romance está ali, faz parte, mas não é para ser apenas um romance. Não é um romance de fantasia, é um épico de fantasia, né? Exato. Então, assim, eu quero lidar com questões reais naquele mundo, né? E aí, existem erros, todo mundo erra, mas esse erro foi intencional, esse erro foi fruto de insegurança, de dor, de raiva, existe uma sinceridade na pessoa, eu trato dessas questões reais, entende? Deixa eu te perguntar, muitos autores, quando estão escrevendo uma obra que às vezes ela está muito séria, muito pesada, colocam, tipo... alguns momentos de alívio, de tensão, ou até mesmo uma piada interna, certo? Eu quero aqui mais uma vez encher o saco da nossa querida Marcela Albuquerque, porque o coitado de um dos protagonistas toda vez que tem uma briga, o cara acaba molhado de alguma maneira. E ela falou que não fez de propósito. Então tem esse tipo de coisa, porque às vezes, mesmo escrevendo uma história tensa, visceral, a gente precisa de um momentinho assim de alívio. Você tem esse tipo de momento? Muito. Eu faço muito isso, porque eu sou assim, eu sou o tipo de pessoa que ri da própria desgraça, sabe? E meus personagens fazem isso, eles têm até falas sobre isso. Alguns, né? Por exemplo, o Vernon, ele não é muito engraçado, ele é mais rígido, assim, né? Até pela criação, ele é mais rígido. E ele acaba sendo engraçado até por causa disso mesmo. Mas aí, tem outros personagens como o Abel, que é um príncipe, que ele acaba sendo amigo da Constância, e ele é muito engraçado. A Laura Assis, que é a minha revisora, ela adora o Abel, ela adora, porque ele é muito engraçadinho, realmente. A Constância, ela tem um humor muito ácido, a Constância, ela é muito interessante nesse aspecto de humor ácido.
E ela tem, como esse Ambrose que eu te falei, que era o ex dela, né? Que ele acaba, obviamente, aparecendo na história para dificultar as coisas, ela tem essa relação de farpas, de brincadeira mesmo, de piadas, e as pessoas acabam gostando muito disso. Assim. Então, de humor, tá bem suprido, porque eu gosto muito disso. Não consigo Ah, viver sem isso. que legal. Então, agora, né, a gente não vai poder falar da sua obra sem falar de uma outra pessoa, né? Que é a Daniela Salomão, que é uma Ah, artista sim. muito talentosa. Ela também fez ilustração para o nosso querido Firmamundo, né? E eu queria Sim. que você aproveitasse não só para falar da Daniela, mas como foi encontrar ela e ver seus personagens ganhando vida, né? Nossa, Como foi o processo? Porque às vezes a gente é tão exigente que a gente deixa o artista louco. eu deixei ela louca, com certeza. Eu deixei recentemente. Ó, ó o 13º pra Daniela aí, ó. Eu não me lembro como eu encontrei ela. Acho que foi indicação, né? Você vai entrando nesse mundo, você não conhece nada, você não sabe de nada. Sim. E aí você vai indo por indicação, e às vezes você tem sorte de aparecer alguns anjos que te mostram, assim, é o caminho das pedras. E a Dani, eu encontrei ela, a voz, né? Eu tava brincando aqui que eu nunca vi a Dani. Ela é que nem Mas o é a Charlie do voz. Panteras. Aí é uma voz numa caixa. Enfim, e aí a Dani é muito profissional, né? Bastante séria, muito profissional. E aos poucos, assim, nós fomos nos tornando mais próximas. O trabalho dela, ela fez 2 ilustrações primeiro para mim. Ela já me fez a capa, 2 ilustrações, o mapa e está fazendo mais 2 ilustrações agora. Então serão Ó, 4 ilustrações, olha o os mapa e a capa. spoilers. É. E, a, e foi lindo, assim. A primeira vez é emocionante, né? Então, É, quando ela fez, assim, aquelas cenas, quando eu vi a sua arte, eu reconheci, eu falei, nossa, esse traço parece conhecido, mas, por exemplo, o estilo dela é um só, mas a maneira como ela faz pra você e pro uhum. Firmamundo são diferentes, né? O mesmo traço, mas tem a opção de cor, tudo. E quando eu vejo como ela fez pra você, me lembra muito Castlevania. Sabe? Me lembra o estilo, assim, porque o céu é um pouquinho mais sombrio, né? Tem aquela coisa de Uhum. luz, sombra ali, tá, dá pra ver que você tem o bem, o mal e o cinzento, né? Eles até perguntaram se tem o Yang, né, com o Verne e a Constância, eles têm esse negócio de. Ele é muito loiro, né, e é o cabelo muito preto. Não foi intencional, mas eu tenho certeza que tem certas expressões que vão inconscientemente para fora, né? E é Uhum, uma luta, assim, e não é que ele seja o bem e ela o mal, e nem vice-versa, mas são questões humanas, né, do que está dentro da pessoa. uhum. Qual lobo vamos alimentar, né? Aquela velha Ah, história de gostei né? dessa. E eles têm muito isso na vida deles, né? E conta pra gente qual é a sua arte favorita da Daniela. Ai, meu Deus. Olha, eu acho que aqui ainda vai sair, viu? Porque tem dessas 2 primeiras, eu amo as duas, não saberia escolher, porque são trechos maravilhosos no livro. Tem uma que, dando um breve spoiler, né? Que é de uma luta do Vernon que é adiada por uns 10 anos, assim. O avô dele consegue adiar aquela batalha com aquele cara, porque não podia acontecer, era uma coisa tremenda. E aí, por causa da constância, acaba acontecendo o negócio pra variar, né? E E é uma cena assim, incrível. Foi exatamente como ela fez exatamente como eu imaginei. Ela assistiu o negócio da referência lá que eu pedi pra ela. Ela Aham. fez, ela fez a expressão dele exatamente como eu imaginei. Porque o Vernon ele tem um pouco de sadismo, principalmente no início, assim, né? Como ele não tinha contato humano, meio sociopata, assim. Então ele tá curtindo muito aquilo, né? E ela pegou exatamente. Aí tem uma outra cena também que é dessa, que ela pegou exatamente a atmosfera, assim, emocional, melancólica. Mas a última, eu creio que será a que eu pedi para ela, porque é uma cena lá do final do primeiro livro. É uma coisa que todo leitor esperou. Então, Ah, quando acontecer, todo mundo vai querer ver, né? ai, que legal. Bom, agora que você falou de spoilers, né? Tem spoilers e novidades que você pode ou quer compartilhar com a gente? Spoilers, acho que eu já compartilhei muito spoiler. Vamos ver. Bom, a novidade. Vou falar uma novidade, tá? Sim. Eu ainda vou falar disso lá no meu Instagram, nem sei se eu posso falar aqui sobre a questão toda, então eu vou falar só do que eu vou produzir. Eu vou estar produzindo uma mini novela, sei lá, um conto, uma mini novela, assim, né? Com uma história pregressa da vida da Constância, né, envolvendo o Ambrose, porque eu pretendo fazer spin-offs, como eu te falei, mas não vai caber essa trajetória dele. Não vou fazer um livro todo para contar essa relação. Uhum. Mas eu vou fazer essa novelinha que vai dar uma. Eu acho que, como a Alessandra mesmo está falando aqui para mim hoje,
Isso habita o imaginário da pessoa, né? Porque todo mundo quer saber o que aconteceu. Porque eles estão ali vivendo e está sendo feita referências o tempo todo sobre o que aconteceu no passado, mas a gente não sabe. E aí, então, eu acho que eu vou fazer isso aí, que eu acho que as pessoas vão gostar quando o pessoal começa a ler. Porque a constância, modestamente, a história, e eu digo modestamente mesmo, é uma coisa que você pode ir lá no Instagram, eu criei um mês no Instagram, né? Sim. Você pode ver as pessoas que leram e as que estão lendo, a constância ela causa um efeito meio obsessivo, assim, quando você começa a ler. Você quer ler, quer saber mais, quer saber mais, Porque quer saber mais. ela tem um ar de mistério, né? Isso. Então, eu quero suprir, assim, eu vou suprir todas essas necessidades de respostas ao longo dos 3 livros. Mas algumas mais imediatas, eu acho que não vou ser má, não. Eu vou dar algumas para as pessoas. Eu acho, ela falou que ela acha, gente, ela acha. Tá? Muito É assim que começa, é assim que começa. Deixa eu perguntar, você pretende, quando o livro chegar e for enviar pra galera, ter brindes ou lembrancinhas? Eu ainda estou vendo isso, mas eu acredito que sim. O mínimo, né? O marca-página, isso eu sei que vai ter, com certeza. Agora, terá o pré-venda. A pré-venda com certeza vai com brindes especiais, vai com autógrafo, né? E aí eu estou estudando o que vou fazer. Aí até eu acho que eu vou abrir uma enquete depois lá no Instagram, ver o que o pessoal prefere, se eles querem mais, porque o mapa já vai estar no livro, né? Eu gostei muito de uns livros que eu recebi uma vez, que veio com um mapa e tal, mas já vai ter. Livro de fantasia, tipo assim, ter mapa é quase que quintessencial, né? Você precisa ter um mapa no livro de fantasia. Não, tem que ter. Tem que ter o mapa, senão você fica assim, totalmente perdido, é impossível. Eu acho impossível. Mas enfim. Eu também queria perguntar pra você, né? Se você tivesse que escolher atores ou atrizes de qualquer nacionalidade, qualquer parte do mundo, pra representar seus personagens, quem seria? Meu, a Constância, e novamente eu falo das minhas betas, a gente ainda não escolheu. Somos eu e ela. Eu e ela. A gente não consegue escolher ninguém assim, adequadinho pra Constância certinho, porque eu acho que a gente tem tanto amor nela. E eu faço muitas artes com IA, né? Então acabou que tem uma lá que ela acabou saindo mais vezes. Então a gente mira a Constância naquela, ela mais gótica, assim, ela tem aquele cabelo, assim, ela é toda bonita. A gente acabaria mirando muito. O Vernon, eu sempre brinco que ele usa a roupinha do Aemon Targaryen, lá do House of the Dragon. É um pouco diferente a forma que ele sai quando eu faço as ilustrações, mas assim, ele tem mais ou menos aquela roupinha, sabe? Legal. Nos principais. E o Ambrose? Já que vamos botar um pouco de gasolina no fogo, né? Então, e é uma baita gasolina, assim. O Ambrose, eu sempre tenho ele em mente quando eu comecei. Você assistiu, deve ter assistido com certeza, o Primeiro Vingador? Capitão América Primeiro Vingador? Sim. Tem o Steve Rogers, naquela época, que ele é todo certinho, né? Ele tem aquele cabelinho tudo certinho e tal, ele tem aquela postura mais certa. Isso se parece muito com o Ambrose. Então, eu sempre penso nisso, assim, quando eu ia escrever, né? Pronto, sabemos qual que é o problema do Ambrose, a Camila já revelou. Ele é muito bonzinho, A protagonista dela que é um bad boy. Existem várias discussões sobre isso. É o que eu falo, a Mulher Maravilha pode ser apaixonada pelo Super-Homem, mas ela quer dormir com o Batman. E você sabe o que é engraçado? Que eu sou assim, porque eu sempre puxo sardinha, né? Pro lado do Ambrose. E as pessoas que já leram, as meninas que leram, elas não veem isso, elas preferem o Vernon exatamente por isso, ele é mais bad boy. Eu falo, gente, eu já vivi mais coisas. Eu já sou casada, tenho filhos, então assim, eu já sei que uma vida mais estável, mais pacífica é melhor. E elas não querem nem saber do Ambrose, que ele é sem graça. Pelo amor de Deus. Legal. Bom, agora que a gente falou dos spoilers, das novidades, né? Fala pra gente da Camila. O que a Camila gosta de fazer pra relaxar? Quais que são as manias dela? Bom, relaxar já é um privilégio pra mim, né? Por causa da minha rotina. Tenho 3 crianças muito pequenas, 3 filhas muito pequenas, então essa palavra, assim, eu tô quase te perguntando o que é isso. Mas quando eu tenho tempinho, eu gosto de séries, gosto de documentários de crimes. Eu gosto muito de documentários de crimes. Você quer fazer algumas recomendações pra gente? Você quer com elas mais leves ou mais pesadas? Você quer aprender a se defender ou você quer atacar? Você escolhe, a entrevista é sua. Não, documentários de crimes, assim, Netflix, HBO, tem vários, né? Assim, tem alguns muito pesados que eu me arrependo de ter assistido, True Crime normalmente é muito pesado.
Aquele perseguidor noturno, eu também É, acho muito pesado. Nossa, aquilo lá é terrível. Mas é bom porque você aprende a se defender. Na verdade, eu assisto muito também porque eu tenho bastante trauma, assim, de assalto, essas coisas, sabe? E as pessoas ficam muito tranquilas, achando que estão muito seguras. Não é assim, né, gente? Tem que se proteger direito. Eu gosto de assistir porque você pega muita coisa, assim, e leva pra tua vida, né? Mas eu gosto muito de séries. A minha série favorita é Dexter. Além de ser engraçada, tem toda essa do serial killer, sabe? Só não, que ele é meio. é que assim, o meu problema não é com o Dexter. Ela é bem escrita e ela é muito bem feita. Tem alguns momentos que é, deu uma. No final, É porque assim, os atores estavam com problemas pessoais, a gente tem que levar sim. isso em conta e os escritores tiveram. Mas o meu problema, gente, me perdoe, é com o Anthony, com o autor, o ator que faz o Dexter. Dele como Sério? pessoa. Se você ver ele no começo da carreira, era Vamos ver. humilde. Quando ele tava fazendo Dexter, nossa, pô, sabe? É a mesma coisa, eu acho que foi o David Duchovny no Arquivo X. Quando ele começou, eu tenho um trabalho. Depois, eu falo com quem eu quero, sei lá. Perdão, mas é assim, mas em Não, si a série ela é legal, né? sim. Eu, O final, na verdade, assim, o final destoou muito do início, né? uhum, E tentaram fazer lá de novo, tentaram arrumar o final, piorou, tava indo bem demais, aí no final entregaram tudo de é, novo. Meu Deus, como é que consegue fazer é isso, né? bom. Você deve ter sentido tão bem com o final de Game of Thrones, né? Também. Não, eu nem considero. Eu sou daquele grupo que não considera aquilo, né? Não Aham, aconteceu. Não tá, faz é. sentido nenhum Cara, pra mim. Me obrigado, recuso. obrigado e obrigado. Gente, não, sério, o que foi aquilo? Não tem nada a ver. Eu não sei o que é pior, o que a Daenerys fez ou o que o Jon Snow fez. Eu tô assim, até hoje tô tentando entender. Ou o que o Tyrion fez convencendo o Jon Snow a fazer aquilo. Eu acho que você não sei o que foi pior. Não sei. Ó, já tô estressada aqui. Eu tava Calma, bem relaxa. estressada. Relaxa. Agora fala pra gente, qual é o seu filme Guilty Pleasure? O filme que eu assisto um pouco mais recorrente, assim, na verdade, é uma minissérie que tem no YouTube do Morro dos Ventos Uivantes, que é com Nossa, o Tom Hardy. Eu nossa. gosto daquela versão. Eu sou bem específica, sabe? Não, Não eu tô serve vendo, qualquer mas é um. extremamente específico. Eu sou muito específica. E antes eu assistia Game of Thrones, assim, repetidamente. A Aham. primeira temporada, principalmente, eu gostava muito. É, Mas também eu não consigo mais. se eu pu- Passou também. se eu puder te recomendar, a primeira temporada, a segunda eu não me responsabilizo, tá? É Britânia. 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 A primeira temporada eu falo que ela é Game of Thrones com ação e com magia e sem encheção de linguiça. Deixa eu até anotar aqui. Tá? Mas assim, a primeira temporada, a segunda, infelizmente, começou uma tendência que. Mas a primeira é brilhantemente escrita. Tá? Hum. Você vai gostar muito. Você vai gostar muito. Então, agora, tem algo mais que você acha que a gente esqueceu, que você gostaria de falar? Nessas horas a gente nunca lembra, né? Uhum. Bom, eu tinha feito umas anotações. Deixa eu ver. Mas eu acho que não. Uma coisa que eu queria comentar, que eu sempre explico para as minhas betas também, Uhum. ou eu explico só depois, porque eu não vou ter acesso direto ao leitor, então deixa eu ficar explicando muita coisa também, né? Uma coisa que eu brinco bastante no meu livro são com as camadas de experiência, eu chamo assim, não sei se deve ter algum nome para isso já, mas eu não cheguei até lá. As camadas de experiência do leitor, né? Uhum. Vai depender muito do leitor que você é, para você ter experiências completas do que eu fiz na história, experiências medianas e a experiência padrão ali, sabe? A executiva. Executivo, gostei, Então, executivo. porque, tipo assim, eu conto a história. Se você for um leitor que não é tão atento ou acostumado com livros com muitas coisas escondidas, você vai entender a história, você vai saber o que eu me propus a contar ali, você vai saber. Vai ter aquele momento que você vai falar, eu tava falando disso, beleza. Mas se você for um pouquinho mais atento, você vai pegar bem mais referências, você vai descobrir coisas bem antes da explicação lá, né? Quando o personagem senta, pega o Eu, cafezinho e. eu gosto, por exemplo, algumas coisas que são diretas e algumas que têm nuances, que às vezes você repete uma frase algumas vezes no Isso. livro, que essa frase parece uma frase que tem importância, ou é uma questão local, ou é uma questão de até de superstição. Em algum momento você faz um corte na história, você explica aquilo e o pessoal fala, entendi. Porque às vezes eu acho até que é necessário, né? E tem umas coisas que ficam. Tem algumas informações
que aí já entra em outro sentido, mas que são colocadas tão inconscientemente na hora da leitura, que eles pegam, que nem nota que tá pegando aquela informação, mas tá pegando porque tá ali no meio. Eu acho isso muito bonito, eu sempre gostei muito nas coisas que eu lia, esse tipo de coisa, então eu coloquei. E voltando a falar das camadas, a última seria assim a mais que eu mais gosto, que eu acho que eu me considero uma boa leitora no sentido de fantasia. Não posso falar em literatura clássica, tal, embora eu leia, não sou, né, aquela que pega assim aquela coisa. Mas se você for um leitor mais nível hard, assim, você consegue pegar coisas que vai ser lá no fim da história. Eu faço muito isso. A história do terceiro livro, ela tá toda enterrada no primeiro. Você consegue pegar o desfecho de tudo ali. Eu coloquei o final da Constância, talvez. Não. Mais ou menos a origem da Constância, logo nos primeiros capítulos. Aí eu usei o conceito do Douglas Adams, no Guia do Mochileiro das Galáxias, que é o problema de outra pessoa. Que você olha e você não presta atenção porque você não está olhando aquilo agora. Então, o leitor está olhando para outra fase da história. E eu coloco lá e ninguém se toca. Até agora ninguém se tocou. E eu fico pensando como ninguém se tocou, porque eu já me toquei com coisas nesse sentido, mas... É que às vezes a sua cabeça funciona do jeito diferente, né? Você pega mais fácil, né? Não, eu tô assim, eu tô pensando. E levando em conta que você é mãe e tem 3 crianças, você pega assim, né? Você nem virou e fala, eu tô vendo o que você tá fazendo, põe no lugar. Eu escuto, já pedi com a minha filha de 6 anos e falou assim, ô mãe, como que você tá? Você me olhou pra mim? Eu falei, mas é minha visão periférica. Aí eu falo, essa questão aí da constância, da origem dela, olha, eu não vou me comprometer, mas eu tô pensando até em dar um brinde ou um livro pra primeira pessoa que sacar isso, sabe? Tô pensando mesmo, porque olha, legal. eu acho que umas 10 pessoas já passaram por essa parte. E ninguém pegou. E eu sei que eu pegaria, nossa, porque... eu acho que é até uma coisa muito legal. Pra fazer o pessoal se concentrar mais, viu? Eu apoio isso. Bom, agora, Camila, nós chegamos naquele momento que eu aviso pra todo mundo e ninguém se prepara. Que é o momento Karine, que você tem que deixar uma frase pro universo. Quê? Sério? Sério. Poxa, mano. Não, olha, tá. Eu vou usar uma frase da Constância, que é recorrente no livro. Sim. Que é, basicamente, resumidamente, o slogan do negócio é: não tenha medo. Não tenha medo. Muito bem. Vai. O medo só te atrasa, o medo só te maltrata, os sonhos nunca morrem, eles voltam para te assombrar. Isso é o pior. Você não consegue desistir do sonho, ele volta a assombrar você. Isso aconteceu comigo na minha escrita, na minha publicação. Eu tenho certeza que já aconteceu com todo mundo em alguma questão da vida aí. Ah, com certeza. Com certeza. Então, muito obrigado. E agora uma pergunta que não é para todo mundo. Pergunta relâmpago. Camila, nesse momento, qual é a sua música? Meu Deus do céu. Nesse momento, eu acho que é Blue, da Billie Eilish. Porque é uma música do Ambrose e da Sam, não enquanto casal, mas enquanto personagens, a relação deles com a Constância. Para mim, isso é muito importante porque junta a vida pregressa e a vida atual. Então, fala muito sobre quem ela é e quem ela será, tá? Blue, Billie Eilish. Muito bem, muito legal. Nossa, você é uma das pessoas que respondeu mais. Olha, você só perde aqui para nossa querida Fernanda, que a Fernanda fez assim, eu mal terminei a frase, ela, evidências. Olha, quase, ó. Segundo lugar já tá no pódio. É isso mesmo. Bom, Camila, é isso. Né? Ok, chegamos muito obrigada. no final desse papo maravilhoso. Né? Foi muito mesmo. obrigado por participar da Toca do Aventureiro. Eu te agradeço esse convite. Foi muito legal. Você é sempre bem-vinda para a gente fazer um bate-papo. Você quer dar um agradecimento especial ou mandar uma mensagem para alguém? Eu vou agradecer a todas as pessoas que me ajudaram até agora, né? Em especial a Di, da Biblioteca da Di, que foi a minha biblioteca, não, a Biblioteca da Di. Minha primeira beta, minha grande amiga, a Alessandra foi minha beta, a Laura Cis, minha revisora, e mais do que isso, ela é meu anjo, ela tem me ajudado. Aquela pessoa que eu te falei que te mostra o caminho das pedras. Você precisa, todo mundo precisa disso, e graças a Deus que quando aparece, porque não é sempre. E a Dani, que também vem sendo uma amiga querida e me dando várias dicas, né? Isso, agradeço a elas e a você por essa oportunidade incrível. Foi muito legal mesmo. É isso, temos que incentivar nossos autores nacionais, como a nossa querida Cristiane fala, juntos somos mais fortes, né? Bom, pessoal, é isso. Essa foi a Camila Giacomelli. Eu sou o Marcos. Esse foi um episódio muito especial da Toca do Aventureiro. Até a próxima!
Tchau!